Olá, sejam todos bem-vindos ao Comunicador do Futuro. Eu me chamo Luiz Henrique, sou audiodescritor, roteirista, apresentador de eventos e hoje nós vamos continuar a nossa terceira aula falando agora também sobre enquadramentos. É necessário que haja tipos de enquadramentos e pontos de vista dentro da audiodescrição? Vamos falar um pouco sobre isso? O conhecimento dos tipos de planos e de seus significados dentro da narrativa pode auxiliar o audiodescritor a tornar seus objetivos mais claros para o espectador com deficiência visual, ao fazer esta ou aquela escolha. Um exemplo: grande plano geral. Você já ouviu falar sobre isso? Cara, que negócio é esse? Pelo amor de Deus, me explica com calma aí. É o famoso GPG, Grande Plano Geral. Ele enquadra uma área de ação abrangente, no qual o ambiente é mostrado de maneira ampla e é captado de longa distância. Geralmente, o GPG é utilizado no início da história ou quando há mudanças de local. Por meio desse plano, o audiodescritor descreverá o ambiente a fim de situar o espectador com relação ao espaço que é apresentado. Exemplo: cidade em que a história se passa. Você já percebeu que no início de toda a história, ou basicamente, vamos colocar de 80% dos filmes, se começa com uma cena específica, seja o personagem em ação, e aí a câmera vai acompanhando ele, acompanhando até que em um certo momento a câmera se afasta e ele continua indo. Esse é que nós chamamos de GPG, Grande Plano Geral. Para o audiodescritor é muito importante ele fazer essa descrição. Então, nesse momento, o ator está correndo no início do filme, porque você sabe que no início do filme, geralmente, muitas vezes não vem o título do filme. Ele vem a ação e depois vem o título. Então, ele vai descrever que nesse momento o ator está correndo, a câmera se afastou e o ator foi embora. Para quem ouviu, entendeu a cena. Então, há necessidade de fazer esse grande plano geral que é o GPG. Existe também o PG. PG é o quê? Plano geral. O PG possui um ângulo de visão menor do que o GPG e por meio dele o local é apresentado de forma mais precisa e é mostrada a posição do personagem em cena. Com esse plano, o audiodescritor poderá descrever locais mais específicos em que o personagem se encontra. Por exemplo, casas, locais de trabalho, etc. Essa cena, para você entender mais ou menos, a câmera focou num copo e ela se afastou do copo, pegou o personagem e se afastou do personagem. E aí você entendeu que aquele personagem naquele momento estava na cozinha tomando um suco ou uma bebida, outro tipo de bebida. Esse é o plano geral. E aí, o que ele vai descrever? O personagem, o ator, nesse momento, ele se encontra sentado na sua cozinha, na sua casa. Então, esse é o plano geral que ele vai descrever. Tem o PM. O que é PM? Plano médio. O plano médio ele tem a função descritiva e para isso os personagens são enquadrados da cintura para cima. Mais ou menos o que você está vendo aqui agora. Nesse momento nós estamos utilizando um PM, plano médio. Está sendo gravada a aula nesse plano. Dando destaque para a figura humana. Então nesse momento você pode observar que tem algo aqui do lado, tem que está te chamando a atenção. Porém, o foco desse vídeo, nesse momento, é, no caso, em mim. O audiodescritor pode fazer uma descrição mais precisa sobre as características físicas do personagem e das suas vestimentas. Então, vamos lá. Nesse momento, a câmera focou em mim, e aí percebeu que é um rapaz que está de barba, óculos, e está falando para você, nesse momento, com a blusa do Comunicador do Futuro. Aqui foi feito um plano médio. Todas essas cenas que eu estou falando para vocês é uma cena que é realizada pelo cinegrafista. Porém, o audiodescritor ele tem que entrar nesse detalhe, passando essa informação. Tem também o primeiro plano que nós chamamos de PP. O PP ele enquadra o personagem do peito para cima, ou seja, daqui para cima, e seu objetivo é mostrar os diálogos entre os personagens e suas expressões faciais que podem ser mais bem detalhadas pelo audiodescritor. Então, se a câmera está pegando daqui, eu de lado, conversando com outra pessoa, também sendo filmada, ela vai mostrar nesse momento, nós temos um papo, e aí você vai falar, o audiodescritor vai falar, nesse momento a cena acontece num ambiente assim, você vai voltar nos outros planos e vai orientar, vai
Você vai descrever e aí você vai falar para ele o seguinte: a atriz acaba de receber a notícia pelo outro personagem que alguém faleceu e ela simplesmente está triste. Isso tudo dentro de um plano, primeiro plano, que é o PP. Acabou? Não, ainda temos mais 3 ainda. Primeiríssimo plano, que é o PPP, que enquadra somente a cabeça dos personagens e é utilizado para ressaltar as expressões dos personagens a fim de revelar suas emoções. Então, geralmente a câmera pega aqui ou aqui de lado e aí a pessoa está olhando para o horizonte e a câmera focou aqui e vai se afastando. Nesse processo que ela foca aqui, o audiodescritor pode descrever algumas coisas, por exemplo, ele está com um olhar triste, ele está chorando, ele está com um olhar focado em alguma coisa. Muitas vezes o audiodescritor também não sabe a cena, mas ele espera acontecer para fazer a audiodescrição. Esse é o primeiríssimo plano, que é o PPP. Tem o plano americano, que mostra o personagem dos joelhos para cima. No momento que o personagem está caminhando, a câmera pega mais ou menos da parte de baixo, dali, do joelho, e sobe e vai se afastando até mostrar todo o personagem. Esse é o plano americano. Muito utilizado em filmes, seriados, não por todas as produtoras americanas, mas pelas principais. O Warner, a Universal e a Fox gostam muito de utilizar essas cenas. Todo filme, quando você for assistir, você pode ver que lá, no início do filme, no final, tem descrito quem é que está realizando aquele filme. Seja uma produtora, qual produtora, muito conhecida, que às vezes, é a Walt Disney, é a Warner, é a Universal. Todas elas têm um jeito de trabalhar e elas não são parecidas, mas elas têm o diferencial. Então, com o tempo, agora que você está aprendendo sobre o grande plano, planos de filmagem, você vai entender, vai fazer essa diferenciação nessa parte de enquadramento. Mas isso tem a ver com audiodescrição? Tem, porque o audiodescritor ele precisa prestar atenção nesse tipo, fazer essa diferenciação para ele poder fazer a audiodescrição naquele momento. Nós temos também o close-up, ou o plano de detalhe. O que é isso, close-up? É um nome de marca de algum produto? Não. O close-up, ou plano de detalhe, ele enquadra apenas o que é essencial para a compreensão do que está sendo apresentado, destacando o resto da cena. Você lembra que eu te falei que às vezes a câmera está aqui e ela vai se afastando e o personagem vai se afastando e aí ela pega toda uma cena? Exatamente o papel do close-up. Mas às vezes ela pega essa cena para detalhar um personagem que entrou chorando e aí aquele choro vai ter um contexto depois explicando. Isso o audiodescritor tem que passar e entender para poder repassar de forma tranquila e original. E tem um outro aqui que o nome, você que está nos ouvindo nesse momento, pode até pesquisar, que é Plongee. Vou até soletrar para você procurar com calma aí. Plongee, Plongee ou contra-plongee. O que é isso? Comida? Algo de comer? Não, calma, que eu vou te explicar para você não entrar em desespero. O plongee ou contra-plongee também eles têm são muito significativos, aumentando ou diminuindo o tamanho do personagem. Você lembra que eu te falei aquela cena? É isso que ela faz. Quando a câmera se afasta, o personagem o quê? Diminui. Quando a câmera se aproxima, ou o que está acontecendo na cena, o personagem aumenta. Você sabia que você pode simplesmente pegar seu celular e fazer um teste agora? Já eu vou deixar você fazer, você vai ter esse tempo para isso. Eu quero que você pegue seu celular e filme. Eu peço para alguém filmar, peça para a pessoa filmar pertinho e se afastar e se aproximar e depois você assiste. Você vai entender exatamente o que é esse projeto. Quer ver um exemplo? Vista de baixo para cima de uma igreja ou até mesmo de pessoas, ou vista de cima para baixo, que é uma cena às vezes feita por drones. O drone, ou o celular, o que for gimbal, esses recursos hoje que são disponíveis, eles são responsáveis de fazer essa cena específica, trazer um contexto geral. Você já viu que tem, assim, às vezes uma cena que os noivos estão ali, dando tchau para a câmera, e de repente a câmera sobe? Esse é um plongee, esse é o nome correto, realizado também por drones e outros tipos de equipamento.
Os planos, esse projeto, no caso, ponto de vista, como o nome sugere, eles mostram diferentes pontos. Então, eles têm vários pontos que podem ser diferenciados. Isso vai depender do autor, do roteirista e do narrador. Se os três for um só, excelente. Se os três foram três profissionais diferentes, eles têm que sentar para conversar. Só para você entender que, às vezes, o narrador, para poder fazer uma narração, ele precisa sentar com o roteirista, se ele não for roteirista, e conversar e fazer a leitura junto com o roteirista. Dependendo da forma que ele lê, o roteirista vai fazer a correção. Não, não é dessa forma. Para ele fazer a narração de forma correta. Quando os filmes são produzidos, séries, teatros, antes das gravações, eles têm pelo menos uma semana para se reunirem, sentarem e conversarem para fazer a cena falada. Como que é isso? Conversar sobre o roteiro, para que seja feito da forma que o diretor, o roteirista, quem produziu, saia da forma correta. E nesse caso, o audiodescritor, quando existe e é contratado pela empresa ou é convidado a participar, ele participa dessas reuniões também. E ele também dá geralmente, o famoso pitaco ali, ele fala mais ou menos ali o que ele acha, sugere algumas mudanças, assim, porque ele faz a sugestão baseado no público dele, que é o público com deficiência visual. Então essas reuniões são muito importantes para montagem de toda a cena, roteiro, seriado, o que for. Temos também dentro da audiodescrição algo muito importante que pode-se dizer que dentro da audiodescrição, dentro do deficiente visual, é o carro-chefe para que ele entenda toda a cena. A primeira, vamos dizer assim, o primeiro elemento principal é o cérebro, que vai fazer ele trabalhar e entender a cena daquele momento. Mas tem algo também que é muito importante, que se chama som. Por que som? Dentro do que ele vai ouvindo, tanto sua voz como a cena que está acontecendo, o cérebro vai trabalhando ali e produzindo todo o conteúdo. Então, há uma grande necessidade da identificação dos sons. Mas essa identificação tem que ser feita pelo audiodescritor ou pelo nosso vamos dizer, o deficiente visual? Essa identificação ela tem que ser feita exatamente pelo audiodescritor. Ele é preciso referenciar a fonte sonora, isto é, identificar a origem do som. O latido, por exemplo, de um cachorro, é um exemplo. Não é necessário ser identificado, mas a localização do cachorro, por exemplo, ali, você ouviu que tem um cachorro latindo? Ele está na cena, porém ele está lá longe. Quem ouviu entendeu que há um cachorro na cena, porém ele está a tantos metros. Isso aí vai muito do audiodescritor. O barulho da água enquanto lava a louça, ou a varanda, que é preciso também ser identificado. Você já percebeu que quando a gente escuta uma cena de alguém lavando uma louça, há um barulho de uma água ali no fundo. E isso é proposital. Para quê? Para que a pessoa que esteja ouvindo e não vendo entenda que naquele momento ela ouviu o barulho de água, batido de colher, prato, panela, e entender que aquela cena é uma cena de lavar louça. O audiodescritor vai fazer esse processo. Ele vai falar, nesse momento, a dona Joaquina está lavando louça, e enquanto conversa com o seu Antônio. E aí você já entende que a dona Joaquina está lavando louça, mas ela está conversando com o seu Antônio. Você viu que eu trouxe algo específico de som, falando de sons. E aí você vai entender que aquele barulho de água não é ela tomando banho, mas sim lavando uma louça. Viu que são pequenos detalhes que fazem toda a diferença para a cena de quem está ouvindo esse material. Tempo verbal. Nós falamos na aula anterior sobre o tempo verbal. Ele é o uso do presente, do indicativo. É recomendado, pois torna o texto fluido e expressa o fato no momento que acontece. Exemplo, João está feliz ao rever Ana. Antes de dar continuidade, eu queria só te dar uma dica. Se você tem alguma dificuldade nessa parte de português, aquela parte em que, às vezes, o que é indicativo, o que é presente, o que é passado, faça um curso para você entender, para você fazer essa parte de interpretação de texto. Porque quando você se torna audiodescritor, você nunca, jamais vai poder soltar um "nós vai lá". Você não vai poder fazer isso, jamais. Mas nós vamos lá.
Ah, mas você fala bem? Não. Eu, particularmente, erro muitas vezes quando estou conversando com alguém. Se for um amigo, eu vou lá e corrijo, peço perdão e corrijo. Se for numa apresentação, peço perdão e corrijo. Se for em algo mais específico, assim, de estar falando, conversando com alguém, ou até mesmo aqui durante a gravação, eu continuo e sigo adiante. Eu deixo por conta do editor fazer essa correção. Mas que é importante entendermos pelo menos o básico do português. Interpretação de texto é algo que é necessário para você que quer ser audiodescritor ou você que já exerce a função. Muitas vezes o contratante não vai te corrigir pelo erro de português que você cometeu, mas pode ser que ele não te contrate mais. E aí fica a pergunta, será que foi por isso? São coisas que você pode fazer durante a apresentação. Vou te dar uma dica bacana. Se você tiver condições, enquanto eu estiver fazendo a audiodescrição, bote seu celular para gravar. E aí depois, num ambiente mais sossegado, depois que você tiver saído do ambiente, escute tudo aquilo que você falou. No meu caso, eu vou ter essa aula que eu estou falando com você como exemplo para ver o que eu preciso corrigir. Mas no seu caso, quando você estiver fazendo audiodescrição, é necessário que você grave. E aí você depois escuta e você vai falar, rapaz, eu falei isso? Eu não acredito que eu usei essa palavra. Ou às vezes você quer deixar um negócio muito bonito e aí começa a usar palavras, substituindo palavras simples por palavras mais difíceis. Evite fazer isso também. Então eu te oriento a fazer um curso de português, caso tenha dificuldade na fala. Curso hoje você consegue achar na IFB ou nas outras institutos federais de forma gratuita, ou até mesmo fazendo leitura de livros. Olha que interessante. Você já pensou na possibilidade de ir numa biblioteca pública e pegar um livro de literatura, aí vamos botar as nossas escritoras brasileiras que geralmente trazem temas muito importantes para nós. Pega um livro daquele, faça uma leitura de forma calma. Eu te garanto que se você ler um livro em 2 meses, talvez até menos, depender da grossura do livro, você vai conseguir melhorar a sua interpretação. E fazendo isso, você vai se tornar um audiodescritor de qualidade, tá bom? Então não esqueça dessa dica que eu deixei para você. Falamos da identificação de som, falamos do tempo verbal e também tem a estruturação do período. Mas, pelo amor de Deus, o que é esse tal de estruturação do período? É recomendado principalmente devido ao pouco espaço entre as falas. Você lembra que eu te falei que você tinha que falar nos intervalos? Pois então, evitar linguagens rebuscadas, termos chulos, gírias. Já pensou? Você falar você está lá no evento e aí você está fazendo audiodescrição e falar assim para quem estiver ouvindo. Nesse momento, a pessoa acaba de receber aplausos por que ela acabou de falar e nós estamos muito felizes aqui com toda essa bagulhada e é isso aí. Não rola, não dá, não tem como, é impossível. Então o que você pode fazer? Mas eu gosto de falar gírias. Para esse tipo de trabalho de audiodescrição, as suas gírias vão ter que ser deixadas de lado. Não consigo deixar gírias? Então, desculpe, mas você não pode fazer audiodescrição. Porque a pessoa que está te ouvindo, mas a pessoa que está ouvindo, ela mora na periferia, um exemplo, gosta de gíria, gosta de cantar rap. Não é isso. É porque a audiodescrição, ela tem que ser falada da forma que é apresentada. Se você for num show de hip hop, vai ter gírias, claro, vai ter, mas como é que você vai descrever aquela cena para a pessoa que está assistindo naquele momento? Nesse momento no palco, o cantor está com um microfone dourado, um boné de aba reta de lado, uma blusa preta com o símbolo, a logo da banda dele, do grupo dele. Geralmente hip hop usa grupo, não é banda. Está cantando sobre a liberdade de expressão e está andando no palco de um lado para o outro. Você percebeu que eu não usei nenhum momento de gíria. Agora, se eu fizesse gíria, eu sou muito ruim de gíria, mas já pensou? Nesse momento, o mano está de boné de lado, andando para lá com o microfone empinado, dizendo é nós que tá, é nós que tá. Você viu que eu trouxe uma gíria até meia passada, mas que eu quis te mostrar a diferença. O audiodescritor, ele tem que ser a mesma coisa que o mestre de cerimônias. Ele é responsável de trazer uma cena, que o mestre de cerimônias geralmente ele recebe um texto
e traz o que está acontecendo. Recebemos nesse momento o excelentíssimo senhor fulano de tal aqui no palco. Ele descreveu quem está subindo no palco para falar. O audiodescritor tem que ter essa visão também. Nesse momento, quem está subindo no palco, o excelentíssimo fulano de tal, que está vestindo a roupa tal, sapato tal, ele é assim, característica. Você viu? Eu trouxe a mesma fala do mestre cerimônia, porém eu trouxe detalhes. E aí o deficiente visual, naquele momento, vai entender que quem está subindo no palco é a forma, o formato dele. Então, há necessidade de você não trazer, jamais, em hipótese alguma, gírias, termos chulos, né, que muita gente gosta de usar, linguagem rebuscada, evite. Acabou a audiodescrição, encerrou, a pessoa saiu, você voltou para o seu mundo, para a sua vida pessoal, é nós que tá. Então fique à vontade e desde que faça essa diferenciação. E para nós finalizarmos essa nossa terceira aula, eu quero falar para você sobre elementos visuais verbais. Recomenda-se que sejam lidos créditos, textos, títulos, legendas, intertítulos, porém os créditos iniciais muitas vezes são exibidos ao mesmo tempo em que as imagens iniciais do filme. Ler esses créditos nesse momento poderá prejudicar a compreensão do filme, pois podem estar sendo mostradas cenas importantes relativas ao enredo. Assim, a leitura deve ser feita em momento em que não se sobreponha a audiodescrição de cenas, o que pode acontecer de forma corrida, logo no início, ou então deixá-las para o final. Você lembra que eu falei sobre a questão da pausa, né, entre um intervalo e outro? E aí, com isso, há necessidade de você fazer ter essa, vamos dizer assim, você precisa ter essa noção que naquele momento você não vai poder falar. Então aqui, nos elementos visuais verbais, há necessidade de você exercer, falar entre pausas. Assim, a leitura deve ser feita em momento em que não sobrepõe, como eu já falei anteriormente, sobrepõe as cenas, o que pode acontecer de forma corrida, logo no início, ou então deixá-los para o intervalo, ou então, se a cena for curta, para o final da cena. Quanto à tradução das siglas, se estiver disponível para os espectadores em geral, é necessário disponibilizar essa tradução também na audiodescrição. Por exemplo, o símbolo internacional da audiodescrição é composto pelas letras o quê? A e D, sendo que à direita da letra D há 3 sinais de parênteses que lembram as ondas sonoras se propagando. Então você tem a letra A, você tem a letra D, e do lado da letra D você vai ter 3 reticências, assim, 3 sinalzinhos assim, ó, que é justamente para mostrar que, por exemplo, a D poderia ser advérbio, pode. A D poderia ser a solução desportiva, o nome de um time, de uma empresa, pode. Porém, quando eu tenho esses 3 sinalzinhos de onda sonora, eu já estou explicando para todos entenderem que naquele momento aquela sigla tem um significado de audiodescrição. A prática da audiodescrição sempre existiu e ela era feita de forma intuitiva. Você sabia disso, que antigamente a audiodescrição era feita de forma bem, assim, não vou dizer arcaica, mas eu posso dizer que era de forma sem querer. Como que era isso? Uma pessoa tinha um parente, um amigo com deficiência visual e foi assistir um jogo americano, futebol americano. E aí ela começou a contar para aquela pessoa, nesse momento o jogador está no campo assim, está assado, ele está correndo assim, está correndo assado. E dessa forma foi surgindo a audiodescrição. Geralmente era feita por amigos e familiares das pessoas que tinham, né, problema visual, com deficiência visual. E, no entanto, de modo formal, a audiodescrição ela foi aparecendo, ela foi entrando dentro das leis, porque dentro da lei de acessibilidade, a primeira obrigatoriedade que foi sugerida dentro da lei era a acessibilidade para os cadeirantes ou pessoas que tivessem deficiência na locomoção. Depois veio Libras, que aí
pegava as pessoas que eram surdas, tinham problema de audição. E aí entrou a audiodescrição como uma terceira opção, já logo em seguida, que era para as pessoas com deficiências visuais, baseado já justamente em estudos feitos através dessas pessoas que tinham um parente, um amigo com deficiência visual, porque ao entrevistá-los ou ao conversar com eles, as universidades que começaram as pesquisas ou até mesmo os institutos entenderam que a audiodescrição era algo que não era algo que tinha que talvez ter, mas foi algo que eles perceberam que era necessário sim, da mesma forma que Libras hoje é necessário para quem tem uma deficiência auditiva. Então a audiodescrição ela foi aparecendo gradativamente e em 1900, anota essa data, hein? Em 1975, lá nos Estados Unidos, somente depois de 28 anos, ou seja, de 1975 para 2003, ela veio chegar aqui no Brasil. Ela começou lá em 1975, através desse exemplo que eu dei do futebol, com os amigos, fazendo para outros familiares, amigos ali, a audiodescrição. E aí depois, em 2003, que ela chegou no Brasil, e nessa parte foi quando começou a se pedir que ela entrasse dentro da lei da acessibilidade. Quem solicitava isso eram familiares e amigos aqui, porque aqui no Brasil, quando ela chegou de forma mais sutil. Era algo que não trazia aquela, vamos dizer assim, encher os olhos, como, por exemplo, a acessibilidade. Quando se começou a implantar a acessibilidade aqui no Brasil, nós que não temos nenhum tipo de deficiência, ficamos assim impressionados. Nossa, olha, o acesso, que maravilha, que bom. O cadeirante agora, ou quem tem problema de locomoção, vai conseguir ter o acesso a isso ou aquilo. A audiodescrição, quando chegou, ela foi algo que as pessoas entenderam o processo de como funcionava e aí começaram a pedir que fosse incluído dentro da lei de acessibilidade. Então, a audiodescrição, acessibilidade, a Libras, intérprete de Libras e audiodescrição, os três foram praticamente juntos ali, mas que mais que necessário. Em 1900, eu quero que você escute bastante isso aqui com muita atenção. Ó. Em 1975, a primeira vez que a audiodescrição apareceu de forma formalmente descrita foi na tese de pós-graduação da Master of Arts, apresentada pelo norte-americano Gregory Fries, na Universidade de São Francisco. Em 1989, a audiodescrição foi realizada em alguns filmes do Festival de Cannes. A técnica se estendeu rapidamente por alguns países da Europa, principalmente no Reino Unido, que primeiro experimentou inserir audiodescrição na televisão, depois foi para a parte de filmes. Essa experiência ficou conhecida como descriptive ou descriptive, né? Vai depender da forma que você entender, mas a forma correta é descriptive, que é em inglês. Descriptive Video Service. Graças a esse êxito, os programas pioneiros tiveram a oportunidade de inserir a audiodescrição e, com isso, mostrar tanto para o país como outros programas que eram transmitidos de forma mundial, fosse outros países inserindo a audiodescrição. Em 1992, surgiu o projeto Audetel, uma iniciativa britânica coordenada pela Royal National Institute, que se dedicava a investigar os requisitos técnicos necessários para a incorporação da audiodescrição nas emissoras de televisão. Em 2003, a técnica de audiodescrição chega ao Brasil e as emissoras de televisão são as primeiras a aderirem a essa questão da audiodescrição, mas elas não aderiram de forma sutil e tranquila, não. Elas aderiram de forma obrigatória. Sendo obrigadas a ter audiodescrição, elas tiveram que se adaptar e conhecer o processo de audiodescrição. E foi aí que, desde 1º de julho de 2011, conforme a portaria número 188, de 24 de março de 2010, foi, então, instituído pelo Ministério das Comunicações a obrigatoriedade de ter audiodescrição tanto nas programações
da TV e rádio do governo federal, como das emissoras prestadoras de serviços, que hoje, quando você liga um programa de TV, você escuta ali, ou você vê lá embaixo escrito Closed Caption. O que é isso? É uma tecla que, quando você aciona no seu controle, ele vai acionar a audiodescrição. Uma das coisas que eu gostaria que vocês sempre lembrassem é, se alguém um dia perguntar para você quais são as leis que abrangem a necessidade da audiodescrição, a portaria 188 de 2010 do Ministério das Comunicações, que obriga que tenha a audiodescrição em programações em rede aberta. Ou seja, se você hoje tem Record, SBT, Globo, Band, qualquer emissora que se apresente em canal aberto, ela é obrigada por lei ter audiodescrição. Porém, essa opção não vai aparecer para você ali de forma já natural. Ele vai ficar ali como opcional. Se você ativar a sua tecla Close Caption, ele vai acionar. Caso contrário, não, eu não preciso, pode deixar desativada. No Brasil, a Rede Globo hoje ela é uma das que transmite filmes com audiodescrição até hoje, nos programas da Sessão da Tarde, Tela Quente, Temperatura Máxima, Super Cine, toda a programação, todo o filme deles, aparece uma musiquinha, inclusive a musiquinha que você pode estar em qualquer área da sua casa, que na hora que toca essa musiquinha, você já sabe que é a musiquinha avisando que aquele programa tem audiodescrição. A Record também teve que apresentar os recursos e teve um tempo para se apresentar. O SBT, inclusive, criou uma vinheta para informar os espectadores sobre a presença da audiodescrição. A TV Brasil, ela possui uma programação acessível e aí ela tem uns programas que ela foca avisando que tem uma descrição, outros que ela não avisa, mas tem também. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui nossa terceira aula e vamos voltar na nossa quarta e última aula falando sobre a audiodescrição pelo mundo. Afinal de contas, como que é essa comunicação da audiodescrição com demais órgãos e espalhados aí pelo mundo, além do Brasil. Eu quero te agradecer por você ter ficado até agora comigo. Como eu disse, nós somos o projeto Comunicador do Futuro, uma realização do Instituto Abraço, com a correalização do Instituto da Rede Solidária, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Obrigado, voltamos na próxima aula. Tchau, tchau.